Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Aprendendo Inglês para Viajar. E hoje nós vamos falar sobre o seu maior aliado para aprender inglês, tá? Principalmente para começar e para praticar, que é o Anki App. Tá? Mas qual que é esse Anki App? Eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido, né, falar sobre o Anki. Na verdade, tem dois tipos de aplicativo do Anki. Um é um azulzinho e o outro é o amarelinho. Hoje nós vamos falar sobre o amarelinho, que é totalmente gratuito. Então você consegue estudar inglês sem ter que pagar por isso, né? Sem ter que investir dinheiro em um aplicativo por isso. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai aprender como usar o Anki App para aprender inglês diariamente, tá? Então isso vai te dar frequência, que é a chave, né, para um bom inglês. Você praticar com frequência e testar aí a sua memorização, beleza? Então, vamos lá. Como que o aplicativo vai te ajudar? Eu sei que você deve estar pensando assim, putz, esse aplicativo aí, ok, mas é muito complicado. Como é que eu vou lembrar de estudar se eu nunca mexi, não sei o que? Eu preciso aprender primeiro gramática, isso, aquilo. Só que assim, quem aprende língua mais fácil no mundo são as crianças. E as crianças, quando você é criança, quando você aprendeu a falar português, você não aprendeu a falar português dentro da escola, né? Então você entrou na escola, você já sabia falar, já sabia se comunicar. Então, por isso, o aplicativo vai te ajudar muito, tá? Com a questão de memorização, tá? Tem a questão da prática. Ele vai ser a sua porta de entrada para estudos diários, né? Com o inglês, principalmente para a sua viagem. Ele é simples e ele é fácil. E eu sei que você deve se perguntar assim, poxa, mas eu posso baixar o Duolingo, por exemplo. Você pode baixar o Duolingo, também é uma puta ajuda o Duolingo. Só que assim, com o Anki App, você tem um passo a mais, tá? Que seria, você vai buscar aquilo que você quer colocar para estudar. Então, o Duolingo não, ele tem tudo pronto lá, fixo, é como se fosse um mini curso de inglês. Ele tem tudo fixo e você vai estudando módulo por módulo. No Anki não, você faz as frases, você monta isso, tá? Então a palavra com exemplo, frase, como que ela é traduzida em português. Isso você vai fixando na sua mente, tá? Então, como você tem aquele passo a mais, você tem aquele trabalho, quando nós temos um determinado trabalho para aproveitar algo, nós tendemos a aproveitar melhor isso, tá? Então, por isso, eu estou recomendando aqui principalmente o Anki App. E ele tem vantagens que vão ser maravilhosas para vocês, tá? Então, por isso que eu estou recomendando o Anki. Bom, primeiro passo, você precisa estar no seu computador, tá? E aí, estando no seu computador, você vai entrar nesse site aqui, ó. ankiapp.com, tá? ankiapp.com. E aí você vai entrar aqui, como eu disse, ele é gratuito, tá disponível na App Store, na Apple Store. Dá para você baixar no Windows, dá para você baixar se você tem um MacBook, por exemplo, e também no Android, tá? Então, primeiro você vai entrar nesse site, tá? Não se esqueça, ankiapp.com. E aí, o que vai acontecer? Depois que você entrar nesse site, o passo 2 você vai fazer o download do Anki App no seu sistema operacional. Então, você vai vir aqui, download, tá? Se você tem o Windows, você vai clicar aqui. Se você tem Mac, você vai clicar aqui. E aí, quando você estiver no seu celular, você pode baixar na Apple Store ou também no Google Play, tá? Não tem problema. E aí você vai baixar não só no seu computador, mas também no seu celular, tá? Esse é um passo muito importante, tá? Por quê? Porque ele vai sincronizar as informações. Então, vamos dizer que assim, você começou a estudar, mas aí você estava estudando só pelo seu computador. Aí, por exemplo, uma semana que você, sei lá, saiu ou tá na praia, alguma coisa assim, que você não levou o seu computador, você vai ficar sem estudar inglês? Você vai ficar sem praticar inglês? Não, você não vai. Então, é melhor você ter aí no computador e no celular, tá? Isso é muito importante, vai te ajudar muito,
Como eu te disse, quando você tem um pouquinho de esforço a mais, a gente tende aí a reconhecer e a colocar frequência nisso, entendeu? Então, é por isso que eu estou falando para você baixar, não só no seu computador, mas também no seu celular. E aí, depois que você fizer isso, você vai fazer seu cadastro, tá? O Anki vai abrir a tela, vai pedir para você escolher uma língua. Você pode escolher o português brasileiro, não tem problema nenhum. Vai fazer o seu cadastro com um e-mail e senha, tá? Não se esquece de confirmar esse e-mail e senha, tá? Caso seja necessário, eu acredito que é. E você também vai fazer o seu cadastro no link, que é esse link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mas é web.ankiapp.com, tá? Porque essa é a forma, é como se você... Ele tem um aplicativo, ele também tem a sua forma online que você acessa, então você pode acessá-lo de qualquer computador, tá? Então você só precisa entrar e logar. E aí você vai logar no seu celular também, porque ele vai reconhecer todas as modificações, ele vai sincronizar isso. Então, se você estudou, por exemplo, 10 cards hoje, né? São 10 frases diferentes hoje, amanhã, se você estudou no seu computador hoje, as frases de amanhã que vão ser no seu celular, elas vão se basear no comportamento que você teve com as frases de hoje. Então, isso é muito importante para você conseguir não só manter a frequência, mas você também estudar de uma forma mais inteligente, né? O aplicativo, ele faz isso por você e isso é muito importante, tá? Então, você vai fazer o login. Bom, o passo 4, você vai renomear o primeiro card, tá? Então, provavelmente aqui, quando você fizer o download e tudo mais, você entrar no Anki Web, tá vendo que aqui ele vai ter alguns cards e tudo mais, né? Alguns decks, deck é um conjunto de cards, tá? E card em si, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é o exemplo de um card, ele fica dentro de um deck, tá? Então, deck é como se fosse a pasta. O card é o cartãozinho que você vai estudar. Então, por exemplo, aqui, I'm a student, I'm not a teacher. Aí você vai lembrar, putz, eu entendi o que essa frase significa? Entendi? Não entendi muito bem. E aí, com base nisso, você vai virar, ele vai te dar a tradução, tá? E aí você vai classificar aqui. Mas antes de estudar, você precisa renomear o seu primeiro card, tá? Então, ele vai vir com um card aqui pronto. E aí você vai renomear isso. Você pode colocar aí como um primeiro card, tipo assim, inglês, alguma coisa. Pode colocar, tipo, não sei, você que decide, na verdade, tá? Pode colocar, inglês da Vivian, inglês da Fernanda, inglês do Marcelo. Pode colocar o seu nome, não tem problema, só para você identificar como que funciona isso, tá? E aí, depois que você fizer isso, você irá colocar palavras e frases com exemplos que você acha interessante. Como é que eu vou fazer isso? Então, o conselho que eu mais dou aqui é que você precisa estudar por temas, tá? Então, para você estudar com temas, isso vai te ajudar muito, porque você vai aí, depois que você colocar o nome no seu card, já se lembre que assim, esse card com o seu nome você vai usar somente para frases e palavras que você encontrou. Então, assim, ali é o seu desenvolvimento, é o que você conseguiu achar e tudo mais, tá? Então, são coisas que você pegou, você pesquisou e você colocou. Já os outros decks, né, que são as outras pastas, é muito importante de acordo com o seu objetivo. Então, como a gente tá falando aqui de viagem, é importante você ter um deck, por exemplo, de saudações e adeus, conversando com os amigos, falando sobre o meu trabalho, no aeroporto, chegando no hotel, blá blá blá, viajando. Então, coisas específicas, porque aí você consegue praticar isso. Então, antes de você ir para o aeroporto, por exemplo, né, que você sabe que você vai precisar ali do inglês, você dá uma pesquisadinha e acha o seu deck no aeroporto, né? E aí você vai estudar todos os cardzinhos, todos. E aí você vai se lembrar, tipo assim, não, eu já entendi, eu me lembro do que isso significa, eu vou dar uma estudada a mais, tá? Então você vai treinando cada deck
de acordo com a necessidade que você tem. Então, você não precisa, por exemplo, se você vai viajar, a ordem correta para você aprender seria, né? Você saber fazer as saudações, dar um adeus, tudo mais, trocar aí um papinho com o pessoal, tipo um small talk, que é aquela conversa fiada. E aí depois você vai aprender, eu preciso aprender como chegar no aeroporto. Depois eu preciso aprender como chamar um táxi, como falar para o táxi para onde que eu vou. Depois eu preciso aprender a chegar no hotel, fazer o check-in. Todas essas informações eu preciso ter na minha mente, tá? Então, tudo isso vai funcionar dessa forma. Você vai criando esses decks, tá? Bom, agora vamos lá pro passo 6, tá? Antes, deixa eu só mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Então, primeiro você vai entrar no nosso site castinenglish.com.br. Vou deixar aqui embaixo também o link bonitinho já com a aba do Anki para você entrar lá. E você vai pegar os vocabulários do Anki lá. Então, as palavras, tem frases, tem palavras, exemplos, tudo em inglês com a tradução. E aí você vai entrar no Anki, tá? Você vai entrar aqui no seu Anki App. Eu vou mostrar um exemplo aqui, o da web, mas você vai entrar no seu, pode ser o aplicativo também, tá? E você vai clicar em mais. Tá vendo? Você vai clicar, deck novo. Então, você vai colocar um nome aqui. Então, por exemplo, vamos supor que o nome do seu deck seja apresentação, né? Quando você vai se apresentar para uma pessoa. Então, saudações, né? Saudações é melhor. Saudações. Então, esse é o nome do seu deck. Beleza. Aí, você vai clicar aqui em salvar. Tá vendo? Salvou. E aí, você tá vendo que ele vai pedir para você criar um novo cartão, tá? Então, aqui, ó, novo cartão, você vai criar um novo cartão. Como que funciona isso? Você vai vir aqui, tá? Desculpa. Na aba Front, você vai colocar a palavra em inglês, a frase em inglês que vai estar lá no nosso site, você vai copiar e colar. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Hello, my name is Vivian. E na parte do back, você vai colocar a tradução disso. Então, você vai colocar, olá, meu nome é Vivian, tá? Então, aqui você vai colocar como que se escreve em inglês, tudo mais, né? Como se diz em inglês. E embaixo você vai colocar a tradução. E aí, você vai clicar aqui em salvar. Beleza? Aí, mostrou aqui o cartão salvou. E você vai criando novos cards com esse material, tá? Dessa forma, lá no nosso site vão ter diversos temas, tá? Então, a gente tá buscando sempre atualizar isso para vocês. E se vocês quiserem também, pode comentar no vídeo se você sentiu falta de alguma palavra para você colocar no seu card, se você quer um tema novo, né? Então, você pode inserir, fique à vontade, beleza? E aí, o que acontece? Depois que você fizer isso, você pode voltar, tá bom? Você vai voltar aqui em cima. Aí, tá vendo? Tem um card aqui. Pode voltar de novo. E aí, pode voltar tudo. Aí, você vai estar aqui na sua tela inicial, tá vendo? E vai estar aqui saudações. Deixa eu diminuir a tela para vocês verem como que ele vai aparecer, tá? Vai estar escrito aqui saudações. Tá vendo aqui, ó, saudações? Você vai clicar nesse play aqui, ó. Aí ele vai mostrar o card como ele tá, entendeu? Então, hello, my name is Vivian. Esse foi o primeiro card que a gente colocou, tá? E aí, como que vai funcionar? Você vai ler o card, tá? E aí, você vai em revisão. Então, você vai ver, olhou, você reconheceu essa frase? Você entendeu essa frase? O que quer dizer e tudo mais? Beleza. E se não entendeu também, você vai pensar um minutinho rapidinho, olhou, bateu o olho e tal, virou. Na hora que você virar, ele vai mostrar para você a tradução e ele vai querer um feedback. Então, você pode colocar falhar, você pode colocar difícil, você pode colocar bom. Eu recomendo fortemente que você só use falhar, difícil e bom. Nunca use o fácil, porque a gente tá aprendendo. Então, nada para nós deve ser fácil, tá? Então, assim, por que o Anki tem esse sistema? Porque, assim, na próxima revisão que você for fazer, se você falhou, ele vai jogar isso de novo pra você. E ele vai ficar jogando, até você memorizar o que é a frase e conseguir identificá-la, tá? Então, esse é o objetivo. Que você memorize completamente e isso vai te ajudar, assim, de uma forma
sensacional, entendeu? Fora do comum. E aí você vai clicar aqui. Então, se você não lembrou da frase, você vai clicar em falhar. E aí você está dizendo para o aplicativo que você não conseguiu se lembrar do que aquilo significa. Ou seja, você precisa praticar mais o que aquilo significa, tá? Se você conseguiu lembrar de algumas palavras, eu lembrei do hello e lembrei do name, que é nome. Então eu vou colocar aqui difícil, porque pra mim não foi difícil. Eu tive que pensar muito. Se alguém tivesse falado isso pra mim, eu não teria entendido no momento, tá? E aí você vai clicar em difícil. E se você se lembrou, ter facilidade, se lembrou, ok, pode colocar o bom, tá? Que o aplicativo vai reconhecer. Nunca coloque o fácil, você não precisa. Como a gente tá aqui começando, você não precisa clicar no básico, tá? Não precisa clicar no fácil, desculpa. E aí você vai praticando isso todos os dias, tá? Agora, passo importante aqui. Você sempre pode inserir palavras, tá? Só que eu recomendo muito fortemente que você coloque exemplos, tá? Então, igual se você quer aprender um verbo, por exemplo, to go. To go significa ir, né? Então, mas o verbo em si, você tendo o verbo, tipo assim, to go, beleza, ir, mas como é que eu uso ele numa frase? Tá? Então, por exemplo, I go to the beach. Eu vou para a praia. Se eu colocar o verbo to go e colocar esse exemplo, eu vou saber como usar. Eu já vou ver que tem uma frase pronta, eu posso trocar. Então, I go to the beach, eu vou para a praia. Então, I go to the park, eu vou para o parque. E aí você consegue ter mais facilidade na hora de assimilar, tá? Outro ponto, se você não se lembra como a palavra é pronunciada, tá? Você pode jogar no Google Tradutor, tá? Entendeu? A nossa equipe, a gente tá buscando aí tentar inserir cards já com a tradução e também com áudio, tá? Só que leva um pouco mais de trabalho, e como aqui a gente tá priorizando consistência, então a gente tá pensando isso para o futuro. Tá? Mas assim, se você não lembra como aquilo é pronunciado, pode copiar e jogar no Google, tá? Não tem problema nenhum. O Google, ele tem uma pronúncia correta. Então, imite a pronúncia do Google, tá? E tente sempre se lembrar da pronúncia certa, porque o inglês é um pouco complicado, porque assim, a pronúncia, ela é diferente, a pronúncia da palavra é diferente da forma que a palavra é escrita. Então, isso pode complicar um pouquinho, você pode ficar um pouco apreensivo, tá? Mas não se preocupe. Bom, o passo 7 eu já ensinei para vocês que você vai adicionar as palavras e frases, tá? Você vai voltar, clicar no deck que deseja praticar, ir em revisão e começar. Aí ele vai mostrar a palavra, a frase, tudo bonitinho, você precisa se lembrar do que ela significa, tá? Então, como se usa. E aí você vai clicar no botãozinho flip, e aí você vai precisar clicar em falhar se você não conseguiu acertar, se você não se lembrou. Difícil se você se lembrou depois de algum tempo ou você ficou pescando na frase. E bom se você conseguiu acertar. Nunca vai clicar em fácil, tá bom? Objetivos. Agora isso é muito importante, porque a gente teve toda essa aula explicando sobre o Anki App, né? E se a gente não tem objetivo, as coisas ficam meio jogadas ao acaso, tá? Então a questão, primeiro objetivo, você precisa começar a estudar diariamente. Tá? Como assim eu preciso começar a estudar diariamente? Nas configurações aqui, vou até mostrar para vocês, para depois ninguém falar que eu não ensinei, tá? Deixa eu pegar aqui, colocar para vocês verem. Nas configurações do Anki, então aqui embaixo, no lado direito, tem 3 pontinhos, não sei se está aparecendo aqui na tela por causa de mim, mas aqui, ó, tá vendo? Tem 3 pontinhos, vou clicar nesses 3 pontinhos. Ele vai abrir esse menu e vai clicar em configurações, tá? Aí agora eu posso voltar ao normal aqui. Nas configurações, você tá vendo que tem aqui cartões por sessão, tá? Aqui você vai delimitar quantos cartões você quer estudar cada vez que você abre uma revisão. Eu recomendo que você use 20 cards, tá? Por que 20? Porque, é legal, né? É rápido, não demora. Não vai demorar mais que 2 minutos você fazer isso,
tá? Então, coloca 20 cards por sessão e tenta estudar aí uns 2 ou 3 cards por dia. E aí você vai vendo na sua rotina o que é melhor. Se você consegue estudar só 10, coloca só 10, tá? Mas tenta não fazer menos que 10, porque aí vai ser pouco demais. Você vai precisar de muito tempo para conseguir assimilar conteúdo, beleza? Então, assim, vamos para os objetivos aí. Então, o primeiro objetivo é começar a estudar diariamente. Se você não começa a estudar diariamente, poxa, chega uma hora que você vai se cansar, você vai se frustrar, ou você vai achar que você não está aprendendo nada, tá? Então, não adianta, igual eu quando comecei a correr. Eu ia correr um dia, depois eu corria na outra semana, e depois eu esperava um mês para voltar a correr. Então, não deu resultado, né? Não deu muito resultado. Então, assim, a gente precisa manter a constância. Então, precisa ser um exercício diário. Putz, acordou, pega o celular ali e faz. Ou então, fui no banheiro, pega o celular ali e faz, rapidinho, entendeu? Você faz a oportunidade, tá? O segundo objetivo, você vai adicionar uma frase nova todo dia e ouvir um áudio. Como assim ouvir um áudio? Então, assim, você vai primeiro, todo dia uma frase nova. Então, você pode ir lá no site da Cast in English, sei lá, a cada dia você pode inserir um vocabulário inteiro, né? Ou então você entra em um vocabulário e só copia uma frase ou duas e coloca lá. No mínimo, uma frase nova todo dia, tá? E você vai ouvir um áudio. O que significa? Cada vez que você colocar uma frase nova, você vai pegar essa frase, jogar no Google Tradutor e você vai ouvir como ela é falada em inglês, tá? Só uma dica aqui, quando você clica no Google Tradutor e você coloca a frase em inglês, o idioma tem que estar em inglês também, para ele vai pronunciar como um americano nativo. Porque se você colocar a frase em inglês, mas a abinha lá do tradutor está escrito português, né, o espacinho que você colocar, ele vai ler como se fosse uma pessoa brasileira falando e aí fica horrível, tá? Então, assim, lembre-se, deixa já o tradutorzinho em inglês e cola a frase em inglês lá mesmo, tá? E aí você coloca para escutar. E aí todo dia você vai adicionar uma frase nova, todo dia você vai ouvir um áudio, tá? Então, assim, se você está estudando inglês de uma forma razoável, esse é um bom começo. Agora, se você quer aprender de uma forma muito mais rápida, então eu recomendo que você coloque mais de uma frase. Poxa, coloque 5 frases novas, coloque 10 frases novas. É rapidinho, gosto disso, você vai copiar e colar, tá? Então, se não tiver no nosso site da Cast in English, você pode entrar em outros sites. Só colocar assim, vocabulário, clima, em inglês. Vai aparecer um monte de palavras, um monte de frases. Não se esqueça de colocar frases também, tá? Isso é muito importante. Se possível, use a palavra, coloque a palavra e do lado já coloca um tracinho e uma frase, tá? Para você não se esquecer. Terceiro objetivo, tá? Você vai aprender 1000 frases em inglês. Como assim 1000 frases? Então, lembra de todos os decks que tem? Você pode ter aí... no total, você precisa ter 1000 frases e você precisa praticar essas 1000 frases, tá? Então, mesmo que assim, poxa, mas como é que eu vou fazer? Você pode ter, por exemplo, 10 cards com 100... eu sou ruim de matemática, não vou nem fazer essa conta. Mas, enfim, se você tiver 10 cards e no total a soma dos cards der 1000, então se você tiver 10 decks e no final a soma dos cards der 1000, você precisa praticar eles pelo menos uma vez por semana. Então você pode colocar que você vai fazer um deck por dia. Então na segunda eu faço o primeiro, na terça eu faço o segundo, tanto faz, tá? Só que você precisa ter 1000 frases, você precisa ter aprendido as 1000 frases, tá? Você precisa praticar isso. Não é só encher o negócio de frase e depois nunca mais entrar no aplicativo, tá? Isso é errado. Então o nosso terceiro objetivo é aprender 1000 frases em inglês. Quanto mais frases você aprende em inglês, melhor, mais rápido vem a sua fluência, porque você vai estar vivenciando o idioma, tá? Você vai estar se lembrando, putz, eu me lembro como fala isso, eu me lembro como fala aquilo, já tem essa frase na minha mente, tá? O quarto objetivo é você aprender 5000 frases em inglês, tá? Isso é muito importante. Mas por que eu tenho que aprender tanta frase? Querido, você tem que aprender tanta frase porque quanto mais frases você souber, melhor você vai conseguir se comunicar, mais perto da fluência você vai estar, entendeu? Então, assim, você quer se preparar para uma viagem,
poxa vida, aprenda muitas frases, isso é muito importante, tá? E aí, igual eu sempre falo, você precisa ter objetivo e você precisa ter metas também, só que você precisa ser cirúrgico. Aprenda o que você vai usar primeiro, tá? Depois você pode ir adicionando coisas de outros temas, entendeu? Mas o seu foco aqui é viajar, fazer uma viagem mesmo, então utilize esses temas, tá? E a gente vai estar disponibilizando isso no nosso site, a fim de que você possa adicionar aí uma frase nova, no mínimo, por dia, né? E ouvir esses áudios, tá? Então não se esqueça disso. Bom, o quinto objetivo, que é esse já é estar ali 10 passos à frente, é você não usar mais tradução. Como assim? Então, num curso de inglês, por exemplo, a gente começa traduzindo tudo, na maioria das escolas tradicionais, tá? A gente começa traduzindo tudo, normal. Então, você pega em inglês e você joga para português. Depois que você chega em um certo nível mais avançado, a gente pega as palavras e ao invés de eu falar a tradução para você, eu vou te dar a definição em inglês e aí você vai entender. Como assim? Como assim? É a mesma coisa que a gente estivesse falando em português, tá? Então, você quer saber o significado de estudar. Olha, estudar significa você ir mais a fundo sobre determinado assunto, ler sobre, aprender sobre determinado assunto. Então, o ato de você estar ali folheando um livro, buscando aquilo, se chama estudar, tá? Tudo um exemplo, nem sei se a definição exata é essa, mas é assim que vai funcionar, tá? Então, o quinto objetivo, depois que você aprender 5.000 frases, você vai começar a pegar palavras e a pegar frases, e aí você vai, em vez de você colocar a tradução, não, você vai simplesmente digitar o que aquilo significa em inglês, tá? Isso é muito legal, muito importante, porque assim, se você tiver, pensa comigo, né? Se você estiver lá nos Estados Unidos ou em outro país falando com uma pessoa que não fala português e só fala inglês, e ela te falar uma frase que você não entender, você pedir pra ela te explicar, ela vai tentar usar sinônimos, ela vai tentar te explicar de outra forma, só que ela vai continuar falando em inglês, tá? Ela não vai traduzir para português. Então, isso é muito importante, porém não pense nesse quinto objetivo agora. Primeiro, você precisa focar nos 2 primeiros objetivos. Então, você precisa começar a estudar diariamente, você precisa começar a adicionar frases novas. Ah, por que eu tenho que adicionar frases novas? Porque simplesmente, se você não adicionar frases novas, você não vai estar aprendendo novas coisas. Então, vai ficar repetitivo e você vai se frustrar porque você não está aprendendo coisas novas, tá? Então, assim, não se esqueça desses 2 primeiros objetivos, tá? Eles vão te levar ao terceiro, o terceiro vai te levar ao quarto e o quarto te leva ao quinto. Então é uma questão de escada. Não adianta você querer colocar hoje já 1.000 frases em inglês, porque você vai desanimar, você vai ficar pensando, quanto tempo que eu vou levar para adicionar tudo isso, entendeu? Então você precisa ser constante. Você não precisa ser explosivo, você não precisa querer abraçar o mundo todo, tá? Então seja constante que passo a passo a gente sabe essa escala do inglês, tá? Dicas. Importante, primeira dica, sempre faça a sincronização do aplicativo no celular. Então, eu recomendo que você estude pelo computador, mas se você está no celular, é importantíssimo também, tá? Porque senão você está estudando uma coisa no computador e já respondeu aquilo, aí você vai para o celular, você vai estudar a mesma coisa? Não, tá? Então, a sincronização existe para isso, para que as coisas se comuniquem. Tá? Então, isso é importante. Ele vai fazer a sincronização automática, tá? Ele vai pedir, na verdade, você vai dar o ok e ele vai sincronizar. Não leva nem 10 segundos, beleza? 2, estude todos os dias. Essa é a parte mais importante. Se você não tiver frequência, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? 3, pesquise novas frases. Isso é muito importante. Você precisa de novas frases para ampliar o seu vocabulário. Pense assim comigo. Se quando você tivesse começado a aprender o português, né? Se a sua mãe, o seu pai, a pessoa que te criou, ao invés dela ir inserindo novas frases, né? Inserindo novos vocabulários, olha, fulano, isso se fala dessa forma, tudo mais. Se ela tivesse focado somente 20 frases para você. Então, você aprendeu a falar que você quer comer pão, aprendeu a falar que você quer beber leite, aprendeu a falar que você está com fome e que você quer ir no banheiro. E o resto? Você não ia conseguir socializar com ninguém, tá? Então, você só ia saber falar aquilo. Isso te deixaria limitado. Então você precisa pesquisar novas frases todos os dias, tá? Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, tá? Na língua, tá? E quarto, use
ouça a pronúncia do Google Translate, que é o Google Tradutor. Não se preocupa. Coloca lá, escuta a pronúncia. Se você não entendeu, faz de novo, tá? Então, ele funciona assim. Você clica a primeira vez, ele vai falar rápido. Você clica a segunda vez, ele vai falar pausadamente. Então, eu recomendo que você escute aí 3 vezes no mínimo, que a primeira é rápida, a segunda é devagar e a terceira vai ser rápida de novo. E aí você vai pegar aquilo e falar assim, olha, eu já sei como se fala essa frase. E se você tiver com dúvida sobre a pronúncia de alguma palavra ou como se fala, pode pesquisar também no Google Tradutor, tá? E uma dica extra, se você quiser, se você estiver disposto a isso, é possível você inserir áudio no Anki, tá? Então no aplicativo é possível. Ele só funciona no computador, tá? Mas você consegue, então, por exemplo, gravar um áudio. Vou dar um exemplo aqui. Você coloca no gravador do seu computador e coloca no Google Tradutor e aperta, o Google Tradutor vai falar, o seu computador vai gravar. Aí você aperta o stop, ele vai salvar em uma pasta. E aí você simplesmente clica na hora de você estar criando aqui o card do Anki. Vou mostrar para vocês. Fica mais fácil, né? Quem quiser aplicar essa dica, então quando você estiver aqui criando, por exemplo, vai aqui em saudações, tá? Cartões. Aí você vai fazer um cartão novo. Você pode, tá vendo? Colocar aqui um arquivo de áudio. E aí você vai clicar, ele vai abrir a sua galeria, tá? Então, você pode colocar, sim, arquivos de áudio dentro do seu Anki App, tá? E aí você que decide, isso depende do quão, se você tem muita dificuldade com a frase, você nunca se lembra como ela é falada, eu recomendo que você faça isso, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui realmente o meu apelo para que vocês estudem usando o Anki App. Tá? Ele precisa ser o seu melhor amigo nessa batalha do inglês. Se ele não for o seu melhor amigo, vai ficar pouco complicado, você vai acabar demorando mais, tal. Então, use o Anki App, não se preocupe. Ah, mas eu posso usar o Duolingo também? Pode usar o Duolingo também, mas use o Anki todos os dias, tá bom? Esse é o meu apelo para você, estudante, pequeno gafanhoto do inglês, tá bom? Então, um abraço, espero que vocês tenham curtido. E não se esqueça, se você quiser recomendar também para alguém esse aplicativo, não é só com o inglês que ele funciona, funciona para vários idiomas, tá? E também funciona se você quiser estudar, por exemplo, uma prova, para um concurso. Se você quiser precisa memorizar alguma coisa, pode usar o Anki, que ele é muito bom, beleza? Então, até a próxima!